Abra sua Bíblia, lá em João, no capítulo 10. Queridos, hoje nós temos uma visita ilustre aqui na nossa igreja. Nereida, o Jorge, que está do lado da Nereida. O Jorge já foi daqui da igreja, a logomarca da igreja foi ele que criou, extremamente criativo. Depois você conversa com o Jorge e vai falar quem é o Jorge, né? Amém. Queridos, quem aqui ouve a voz de Deus? Não. Você ouve a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Esse texto é um texto extremamente, vou falar bonito, porque a palavra de Deus é maravilhosa, mas é um texto muito forte. Uma vez uma pessoa perguntou para mim: pastor, eu queria tanto ouvir Deus. Aí eu parei e falei assim: rapaz, você não ouve Deus, você não lê a Bíblia, você não ora, você não... Eu queria ouvir Deus. Aí na hora veio esse versículo, capítulo 27, 10 de João 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí a pergunta que eu fiz para ele foi: você é ovelha? Depois nós vamos falar o que você pode ser se você não for ovelha, né? Mas queridos, esse texto, ele não é como o Salmo de Davi, né? Onde Davi fala que o Senhor é o seu pastor. Mas quando nós olhamos para Davi, antes de fazer qualquer coisa, primeiro Davi, ele consultava ao Senhor. Quando ele foi lutar contra os filisteus, Davi não se baseou em suas vitórias passadas. Diz a Escritura que ele fez uma pausa, perguntou, indagou a Deus, questionou: devo subir contra os filisteus? Você os entregará nas minhas mãos? Aí então Deus disse a Davi: sobe, que certamente eu os livrarei. E teve outros momentos que Davi perguntou ao Senhor e Deus disse: não faz. Davi, ele era guiado de maneira contínua pela voz, pelo Espírito do nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, o avanço de Davi, o sucesso de Davi não foi porque ele era um bom lutador, um estrategista, mas era porque a estratégia dele vinha de Deus. Não era dele, era de Deus. E nessa noite, eu creio que Deus vai virar algumas chaves na sua vida, para você aprender a ouvir a voz de Deus. Algo que nós temos deixado, né, de ouvir a voz de Deus. Temos ouvido tantas coisas, vamos falar um pouco sobre isso. Porque, queridos, o cristianismo não é uma filosofia, nem é uma religião. O cristianismo é um relacionamento. Um relacionamento tem troca, tem vozes, tem conversas, tem direção. E a maior vantagem que nós temos é a parceria que nós temos com Deus. E nós podemos ouvir o Espírito Santo de Deus em todos os momentos das nossas vidas, né? Esses dias eu estava lendo um livro, alguém me presenteou um livro digital, né? O título é assim: Deus Fala. O autor desse livro, obrigado, Gabriel, Água da Galardão, hein? O texto do livro é Deus Fala. E o autor desse livro, o que me chamou a atenção para ler esse livro, é o Ed Rush. Ed Rush, ele foi ex-piloto de caça da Força Aérea Americana, instrutor, né, da escola Top Gun, né, onde só os melhores pilotos do mundo estão. E ele diz que qualquer pessoa pode aprender a ouvir a voz de Deus. Ele traz muita coisa científica, né? E ele fala: olha, você pode ouvir a voz de Deus com clareza e confiança. E ele combina disciplina militar, experiências de voo, tecnologia, né? E outras verdades, e ele faz um paralelo de como Deus fala. A voz de Deus para ele não é uma coisa distante, um som distante, mas é um vento que nos move para a nossa missão. Ed diz que não somos apenas líderes espirituais ou profetas que vão ouvir Deus falar. O Pai deseja falar com cada um de nós. Amém?
Deus deseja falar com todos nós, com cada um de nós. E essa escuta, ela pode ser treinada. E nós podemos fazer isso. A obediência à voz de Deus é o caminho para o propósito, para a paz e para a prosperidade espiritual. E queridos, ouvir é apenas o começo. Porque o grande milagre, ele acontece quando nós respondemos com fé e ação. Você pode ouvir, mas você pode não responder, ou demorar a responder. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, temos que ser como Samuel, né? Eis-me aqui. Não podemos ser daqueles que, será que é Deus que está falando mesmo? Deixar para depois, né? Queridos, uma coisa que nós temos aprendido é que Deus não está em silêncio. Ele guia e nos orienta e deseja comunicar com todos nós, com cada um de nós. E eu quero nessa noite falar como nós podemos ouvir a voz de Deus. Porque nesse mundo tempestuoso, né? É difícil às vezes nós ouvirmos a voz de Deus. Às vezes você ouve a voz de um pastor, uma pregação, mas você já parou para ouvir a voz de Deus? Parou para ouvir Deus falando com você? Não é mandando um recado, né? Porque às vezes tem gente que fala o seguinte, Deus vai mandar alguém falar comigo. Mas, queridos, é recado. Deus não é Deus de recado. Ele pode até usar alguém para tocar no seu coração. Mas Deus, ele quer falar com cada um de nós. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de colocar, né? Falando igual um pastor presbiteriano, né? Primeiro ponto, é preciso acreditar que Deus fala e é preciso esperar para ouvi-lo. Olha, para tudo. E eu vejo que às vezes nós temos dificuldades, né? Eu sou hiperativo. Eu deveria tomar uma ritalinazinha para dar uma focada, né? Porque a Vanusa reclama, né? Pô, você não consegue fazer o diálogo porque você já... A pessoa nem falou, você já está... Mas nessa nossa corrida, nós achamos que Deus está demorando. E queridos, Deus, Ele quer falar conosco que quando você não sabe o que fazer, tudo o que você deveria fazer é calar todas as vozes. Aprendi isso, eu tenho aprendido isso. Nós temos que acalmar a tempestade interior. Mas no meio dos problemas e das dificuldades, o que é que nós fazemos? Nós procuramos ouvir vozes, e às vezes não é a voz de Deus. Temos que parar e acalmar o nosso coração para guardar a direção de Deus. Deus não é um ser distante, Ele não é frio, nem silencioso, Ele é um pai que se comunica com os seus filhos. E o problema nunca é a falta da voz de Deus, mas a falta da sintonia com a voz de Deus. Algo que eu tenho aprendido, queridos, há uma diferença entre aquilo que às vezes alguém está falando e a outra pessoa está ouvindo. Dizem que no casamento o homem fala o homenês e a mulher fala o mulherês, né? Então é uma língua diferente, não é uma sintonia, mas o tempo vai ajustando, né? Para que o casamento dê certo, o marido e a esposa têm que falar a mesma língua, e os filhos também. Senão não dá certo. Agora imagina isso no mundo espiritual. Ou seja, nós somos o receptor da voz de Deus. Nós recebemos a voz de Deus. Então nós precisamos estar atentos para que nenhum ruído aconteça. Olha, Elias, ele aprendeu isso quando nós vemos lá no Monte Horebe, que às vezes tem gente que acha que Deus vai falar com você na tempestade, que... igual nos filmes de Hollywood, né? Trovão, raios. Mas Elias lá no Monte Horebe, a Bíblia diz que passou o trovão, passou o barulho, mas Deus falou com ele de forma mansa e calma e suave. A voz de Deus. E eu aprendi que muitas das vezes a forma mais forte para ouvir a voz de Deus é a oração silenciosa. É quando você... Só Deus sabe o que você está pensando. Só você e Deus. Você falando com Deus e Deus falando com você. E olha, não sei quanto a você, mas quantas vezes eu andando de bicicleta, ouvindo, né, um texto bíblico e perguntando a Deus, e no meio do caminho Deus fala,
E aí muda tudo, né? Como o pastor Ivandro falando aqui. Gente, aí você começa a chorar, aí você para, nem você está entendendo o que está acontecendo, né? Esses dias eu estava ouvindo, eu botei um texto inteiro, que foi Filipenses. Como Filipenses falou meu coração. A voz de Deus, ela é poderosa. Queridos, você tem que ser bastante sensível para estar pronto para ouvir a voz de Deus. Olha, esses dias a gente participou, Evanusa, da escola de profecia, né, com o pessoal da Bethel lá dos Estados Unidos, e o Bill Johnson, ele não estava, né, mas os seus discípulos estavam, mas eu vi um artigo que ele escreveu num livro chamado A Presença, onde ele diz que andar com o Espírito Santo é como ter uma pomba sobre o seu ombro. Olha, a pomba, ela pousou no seu ombro. Você tem que fazer de tudo para ela ficar ali. Se você fizer um movimento brusco, ela voa. E ele falando que é dessa forma, ela é sensível. Se você não souber ser conduzido, ela vai voar. Assim é o Espírito Santo de Deus, a voz de Deus. Ou seja, ouvir a Deus. Para ouvir a Deus, você precisa calar todas as outras vozes. Calar todas, silêncio. Abacuque, ele certa ocasião, lá no livro de Abacuque, ele diz: subirei na fortaleza, colocar-me-ei na torre de vigia, e de lá não sairei, até que eu tenha uma resposta à minha demanda. Muito ruído. Abacuque sobe até a fortaleza, na torre, para ouvir a voz de Deus. E Deus fala, responde a Abacuque, ele diz: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Olha, Deus fala de várias formas, gente. Deus fala por imagens. Eu já tive experiência de Deus falar através de pássaros. Uma ocasião, eu estava no gabinete da outra igreja que eu era pastor, e tinha uma árvore em frente. E eu costumei botar canjica porque eu vi sempre rolinha, né, pousando lá, e eu botava canjica todo dia. E um dia, eu me assustei que quando eu olhei, a árvore estava cheia de rolinha. Aí eu falei: rapaz, é tudo esperando eu botar a comida, né? Aí chegou uma jovem, e essa jovem tinha tentado suicídio, cortar os pulsos. E essa jovem, ela veio conversar comigo. E ela entrou, sentou e começou a reclamar, falar das coisas, sem esperança, sem expectativa. E eu falei com ela: olha, você está vendo aquele monte de pássaros ali na árvore? Ela: nossa, está cheio. Eu falei assim: tá. Sabe por que eles estão aqui? Porque todo dia elas sabem que eu vou botar a canjica aqui. Elas não plantam, não trabalham, mas elas sabem que vai ter o alimento. Se Deus está cuidando delas, usando a minha vida, como é que Deus não vai fazer na sua vida? E aí Deus falou através daquele monte de rolinha, começou a conversar com a menina. Afinal, ela estava chorando e falando: ô pastor, eu sou mais importante para Deus do que esses pássaros. Pois é. Então dê valor àquilo que Deus realmente dá, que é a sua vida. Queridos, você é um receptor apropriado para Deus comunicar a você a sua vontade. Ou seja, a maneira de fazer algumas coisas, para que nós venhamos a fazer o que Deus quer, é estar na presença de Deus. Se você quer receber para ser útil na obra de Deus, você tem que estar na presença de Deus, parar para ouvir Deus. E Deus vai falar de diversas formas. Olha, Daniel, se você for lá para o livro de Daniel, ele precisava de uma resposta de Deus. Nabucodonosor teve um sonho. E Nabucodonosor tinha vários sábios para interpretar sonhos. E Nabucodonosor chama todos os sábios e fala: olha, eu tive um sonho. E eu quero o sonho e a interpretação. Aí é difícil, né? Se ele dissesse o sonho, era mais fácil de interpretar. Ele falou assim: eu quero o sonho e quero a interpretação. Aí Daniel busca a Deus, e numa vigília da noite ele recebeu a instrução que salvou não só a vida de Daniel, mas de todos os sábios e amigos da Babilônia. Olha, ele buscou a Deus com afinco e obteve uma resposta, como Jacó, depois quando o anjo parou de lutar
e queria ir embora. Ele disse: não saia daqui sem me abençoar. Muitas das vezes nós saímos da presença de Deus. Eu não sei quantos dias Daniel ficou pedindo a Deus o sonho, porque Deus deu o mesmo sonho de Faraó, de Nabucodonosor, deu para Daniel e deu a interpretação. Deus não faz nada pela metade. Eu não sei quanto tempo Jacó estava ali lutando para receber a bênção de Deus, mas ele não desistiu. O problema é que, Deus não falou. Aí a gente fica caçando um lugar para ouvir a voz de Deus, né? Gente, não vai ser no lugar barulhento, não vai ser no lugar agitado, vai ser no seu quarto de oração. Ou muitas das vezes alguém vai estar pregando e a palavra vai ser a resposta de Deus para a sua vida. Mas é a sua sede, a sua espera que vai fazer com que isso aconteça. Esse livro que eu estava falando do Ed Rush, esse piloto, ele aprendeu que um pequeno ruído na frequência errada podia custar a missão. Você imagina, um caça altamente tecnológico, a frequência toda afinada para ouvir a comunicação, as ordens que ele precisava para cumprir. E ele fala justamente que há muitas vozes no mundo. Paulo disse em 1 Coríntios, né, há muitas vozes no mundo e todas elas têm um significado. Gente, há muitos barulhos. Tudo aqui se move por ondas e por frequência. Eu estou usando esse microfone, que ele é via Wi-Fi. A igreja tem internet, tem a frequência. Se você liga o micro-ondas, é uma frequência. Tudo gira em torno de frequência, de som, de raios. Ou seja, a música, a voz e o instrumento estavam na mesma tonalidade, né? Se sai fora, se é eu cantando, afinado do jeito que eu sou, haja guitarra para acompanhar, né? Mas você vê, há uma harmonia para que a música produza o seu efeito. Tem que estar a mesma sintonia para que você possa receber aquilo que está sendo transmitido. Deus, ele fala, e nós precisamos afinar os nossos ouvidos e procurar esse lugar onde não tem ruído, e onde o pecado é confessado, e onde o seu coração é quebrantado, e você pode acessar com pureza ao trono da graça. Segundo ponto, Deus ainda fala, e ouvir Deus é como seguir um instrumento de navegação, requer calibragem. Gente, o Espírito Santo, ele é comparado ao controlador de voo, né? Ele orienta cada decisão que o piloto deve tomar. Discernir a voz de Deus, porque são muitas vozes no mundo. E a igreja no Brasil, nós estamos acostumados... por que tem tantas divisões, né? São muitas vozes. E muitas das vezes estão fora do propósito de Deus, do projeto de Deus. E a Bíblia, ela é a nossa bússola. E o Espírito Santo é o controle de voo. E sem eles, o crente perde o rumo, perde a direção. É por isso, queridos, que nós falamos muito de discipulado, de você ler a palavra, de você buscar conhecimento em Deus. Porque se você parar de ler a palavra de Deus, você vai perder a direção. Se você parar de orar, o Espírito Santo vai parar de te dar a direção. Na navegação, uma bússola descalibrada, há um tempo atrás eu estava vendo, houve uma missão na Segunda Guerra Mundial, e os pilotos eles tinham que ir para uma determinada direção, mas a bússola estava descalibrada, e eles foram parar quase 200 graus de diferença para outro lugar. Acabou o combustível e a missão foi um fracasso, porque a bússola não estava calibrada. Então nós temos que calibrar o nosso coração, calibrar. E gente, quando nós falamos nisso, orgulho ou pecado afasta de nós o norte espiritual. Muitas das vezes nós somos orgulhosos, né? Nós achamos que já sabemos tudo e que já temos tudo.
Davi, quando ele orava, ele dizia assim: ensina-me o caminho da tua verdade, guia-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Olha, Davi não era um homem que, se Davi aparecesse hoje na igreja com a biografia dele, tem muita gente que iria criticar, né? Adúltero, assassino, um monte de mulher, então um homem complicado. Mas Davi é interessante que ele entrava na presença de Deus com ações de graças e com hinos de louvor. Ele calibrava a bússola na direção de Deus. Eu estava vendo isso, lendo alguns textos sobre isso, porque, queridos, para Davi, né, esse caminho para esse diálogo era pavimentado por canções e uma variedade de instrumentos que ele dominava. Ele era um grande musicista, e Paulo, lá em Colossenses, ele diz, né, fazendo melodias em seus corações ao Senhor. Isso faz com que Deus se agrade e nos ouça. Às vezes nós entramos na presença de Deus reclamando, né? Ah, porque o Senhor não fez, o Senhor não faz, e reclamando, e aí Deus não responde mesmo, não. Agora, quando nós entramos na presença de Deus com ações de louvor, a gente muda tudo. A gente muda toda a direção. E a maior virtude de um homem, queridos, é a humildade. E a humildade tem uma prima irmã que se chama gratidão. É por isso que quando você entra na presença de Deus, tem que ser grato. Olha, comece agradecendo pelo dia. Você vai comer, comece agradecendo pela comida. Jesus, ele foi um grande exemplo. Jesus, quando foi levado diante dele alguns pães e um pouco de peixe, e havia uma grande multidão para ser alimentada, Jesus, ele simplesmente, a primeira coisa que ele faz foi levar aos céus e dar graças. Ele agradeceu. E eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã lá em Angola. Ela cuida de um abrigo para 200 crianças. E ela acordaram, e ela colocou as crianças para orar, para agradecer o café. Só que não tinha nada para as crianças comer. E uma família amiga levou para ela uma tigela, com a comida típica, né? Mas a tigela só daria para ela e para o marido comer. E ela sentou as crianças, agradeceram, e ela começou a encher a vasilha de cada criança. E aquele pouco encheu as 200 vasilhas das crianças. Gratidão. Queridos, quando nós começamos a oração agradecendo a Deus, você já parou para agradecer o que você tem? Agradecer a família que você tem, a casa que você dorme, a cama que você dorme, a comida, as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes nós só reclamamos do que nós não temos, mas quando nós focamos no que nós temos, a gratidão faz com que a mão de Deus se mova sobre nós. Em terceiro lugar, Deus fala, e o maior inimigo para ouvir a voz de Deus não é o diabo, é o ruído exterior e interior. Uma alma inquieta. Às vezes nós temos 1000 decisões para tomar, coisas para fazer, e nós estamos tão agitados e atiramos para todo lado. Tentamos resolver todos os problemas. As nossas emoções estão desordenadas, excesso de informação, a pressa sufoca a escuta, ouvir Deus. Nós queremos tudo muito imediato, gente. Nós somos a geração do micro-ondas, das comidas instantâneas, das coisas rápidas. Nós não sabemos esperar. Não é verdade? Não aceitamos um fogão de lenha. Tem que ser aquele rápido, tudo tem que ser rápido. E acaba que com isso, nós não ouvimos a voz de Deus. Davi, no Salmo 46, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Coisa, né? É desse jeito. Aquieta. Deus sabe. Deus não perdeu o controle de nada ainda. E nem vai perder, né? Tudo está nas mãos de Deus. Olha, e muitas das vezes nós somos influenciados por imagens, né? A rede social hoje é um problema.
Porque você vê algo que alguém postou, que muitas das vezes não é a verdade. Tudo depende o ângulo que você põe, né? A notícia. Quando nós éramos jovens, isso há pouco tempo atrás, amém, Jesus. Velho é o diabo. Mas eu era o líder de jovens da igreja e nós íamos fazer retiro de carnaval. E, gente, ninguém tinha dinheiro. Ou época difícil, hein? Jovem nenhum tinha dinheiro. E fui num lugar, era uma fazenda, o cara cedeu pra gente o curral, uma casinha velha lá, e falou assim, ó, vocês podem ficar aí. Aí eu, beleza, o lugar para ficar tem. Agora vamos ver água, né? Tomar banho, essas coisas. Aí tinha um riachozinho bem estreito e era uma queda d'água. Não era uma cachoeira, era uma queda d'água. E eu tirei uma foto assim, ó, de baixo para cima, né? Aí parecia uma cachoeira exuberante, né? Aí eu peguei aquela foto e botei lá no quadro da igreja e botei retiro de carnaval, inscrições abertas. Lotou. E quando chegou, está todo mundo caçando a cachoeira. Até hoje estão procurando a cachoeira. Eu falei, está ali, ó. Não, mas aquilo não é cachoeira. Eu falei assim, ó, depende do ponto de vista. Depende do ponto que você olhar. E, queridos, acaba isso acontecendo conosco. Olha, nós focamos em notícias ruins. A gente só olha, ó, o que mais vende no jornal é o quê? Página de homicídio. Todo mundo corre para a página de homicídio. É o que mais vende. Notícia ruim, notícia boa. É onde nós temos que nos focar. E olha, o Velho Testamento, o profeta sempre trazia o quê? Ajuste, notícia ruim, castigo. No Novo Testamento, o que a Bíblia tem para nós? Graça. Graça, a conta foi paga. A dívida foi paga. Coisa maravilhosa, né? Você saber que aquilo que era contra você já não é mais contra você, porque Jesus pagou o preço. Por isso que o nosso coração tem que estar focado no que é bom. Queridos, nós precisamos restaurar o nosso local de oração. Como aquele filme, né, O Quarto de Guerra, onde você vê uma mulher que, um closet, ela começa a orar ali dentro. E nós precisamos ter um lugar para parar, para ouvir a voz de Deus. Hoje, a nossa geração, a distração tem consumido tudo. E o silêncio virou um luxo. Esses dias eu fui com Vanusa, nós fomos jantar. E no restaurante, a gente sentou na mesa e tinha um casal do nosso lado. Ele no celular, ela no celular. E tinha 4 pessoas na outra mesa próxima, cada um no celular. E assim, eu olhei e falei, olha Vanusa, olha só. O pessoal veio sentar aqui e todo mundo no celular. Será que eles criaram um grupo para conversar entre eles? É mais fácil? Nós temos que realmente parar para ouvir a Deus. Deus não fala com quem o visita às pressas, mas com quem permanece na sua presença. É assim que Deus fala. Quarto lugar, Deus se comunica pelas Escrituras. Queridos, a palavra de Deus é o nosso manual. Olha, você leu a Bíblia hoje? Você leu a Bíblia essa semana? Você tem lido a palavra de Deus? Ou a Bíblia é um livro que está lá guardado? É um livro que você pega de vez em quando com a obrigação, né? Se sente tão mal, nossa, tem que ler a Bíblia. Mas sabia que na Bíblia você vai encontrar a resposta para todas as questões da vida? Todas as questões da vida. Criar filhos, negócios, empreender, relacionamento, casamento. A Bíblia é o livro que contém tudo que nós precisamos. E olha, nós temos que deixar a palavra falar o nosso coração. E através da palavra, nós entendemos a vontade de Deus. Há um tempo atrás, um amigo meu, ele até falou, rapaz, eu estava precisando de uma resposta e peguei uma Bíblia novinha, nunca tinha sido usado, e falei, Senhor, eu sei que a bibliomancia não é muito certo, e nem estou estimulando a bibliomancia não, gente. Bibliomancia é você abrir, Deus falou isso. Isso é bibliomancia, né? E diz ele que falou, Senhor, mas eu preciso de uma resposta. E deu uma resposta na palavra. E diz ele que abriu a Bíblia, deu uma folheada, pô, em cima a resposta.
Depois eu perguntei ele, e a resposta valeu, valeu e muito. Lógico que nós não precisamos consultar dessa forma. É por isso que nós lemos a palavra todo dia. Queridos, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Toda voz deve ser testada pela verdade bíblica e pelo testemunho da paz interior. Tudo que nós ouvimos tem que estar aqui, ó. É por isso, gente, você não pode ficar aceitando profecia. Ah, você vai casar com fulano. Para com esse negócio. Tem gente que fica atrás disso. Isso não é profecia, não. Tem que estar aqui, ó, a palavra. Lógico que a profecia que eu posso dar para você é o seguinte: Deus tem para você um homem ou uma mulher de Deus. É o que Deus quer o melhor. Mas falar fulano, CPF, você vai casar com fulano, CPF esse. Isso não é de Deus. Deus não trabalha dessa forma. Queridos, a sequência é oração, súplica e agradecimento. Deus nunca contradiz a sua palavra. E o foco é praticar a escuta constante até que ela se torne natural. É interessante isso. Quanto mais você exercita isso, a voz de Deus ela começa a ser natural. Você tem uma dúvida e você pede a resposta de Deus e Deus ele vai falar com você. Você vai começar a sentir e tudo que vem de Deus traz paz interior. Você sente paz, porque o nosso Deus é o Deus da paz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço e eu as conheço. Queridos, você só conhece a voz de quem você é íntimo. Eu conheço a voz da minha esposa, de longe. Conheço a voz da minha mãe. Conheço dos meus irmãos, da minha filha, até do meu neto, eu já estou acostumando com a voz dele. O diabo ele pode imitar muita coisa, mas a voz de Deus não é possível ele imitar. Colossenses 3, Paulo diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecido. Paulo diz, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se você anda sozinho, quero dizer para você que o orgulho não tem amigos. Nós não podemos andar sozinhos, nós temos que andar com o Espírito Santo de Deus. Quinto ponto. O maior campo de batalha para ouvir a voz de Deus é a nossa mente. A nossa mente, ela nos leva para lugares diferentes. Com certeza, eu estou falando aqui algumas pessoas, porque nós estamos tentando passar ensino, né? Então a eloquência, eu não estou pregando na eloquência, nós estamos pregando no ensino. Aí gente que está pensando na segunda-feira, pensando o que vai fazer durante a semana. Tem muitas coisas distraindo para ouvir a voz de Deus, o que Deus tem. Que Deus tem separado, porque a nossa mente, Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, Davi, quando ele escreve, né, que o justo será cercado como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não seca e nem murcha, e tudo quanto fizer prosperarás. Olha, primeira coisa que eu vejo nisso, há um condicionante para essa promessa. O homem que medita sobre o que Deus está falando de dia e de noite. Meditar é pegar algo que Deus disse e pensar naquilo. O que a palavra de Deus diz a meu respeito? Nós somos daqueles que a palavra de Deus diz a nosso respeito. O que a palavra de Deus diz a seu respeito? Como Deus te vê? A palavra de Deus diz a meu respeito que eu sou justo. Às vezes a pessoa vem carregando culpa, carregando medo, carregando inquietação no coração, mas quando você pensa, a palavra de Deus diz que eu sou justo. Coisa, né? Porque Jesus se fez justo por mim. Isso começa a mudar toda a minha forma de olhar para as coisas. É por isso que quando nós meditamos nas promessas que Deus tem para nós, a Bíblia diz que Deus tem planos o quê? De paz
e de prosperidade. Deus tem plano ruim para alguém? É por isso que nós meditamos na palavra. Mesmo que as pessoas falem diferente, olha, nós pensamos naquilo que Deus diz. A nossa única preocupação é não deixar que as coisas do mundo azedem aquilo que Deus tem para nós. Essa meditação, a Bíblia diz que ela é como uma árvore plantada com as raízes em um rio espiritual que nunca seca. Será como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Se você pegar uma árvore, você vai ver e cortar essa árvore, uma árvore bem grossa, antiga, você vai ver vários anéis diferentes nessa árvore. E esses anéis contam a idade, a história da árvore. Então, anos de seca, a linha é fininha, a árvore recebeu pouca água. Anos de abundante chuva, o anel ele é mais grosso. A Bíblia diz que uma árvore, que aquele que é plantado junto às correntes de água, ou seja, não tem estação sem água. Sempre vai ter água, sempre vai ter estação para vários frutos. Olha, existe uma estação de frutos chegando na sua vida, eu creio nisso, gente. Eu creio que Deus vai fazer um negócio muito grande. Eu já visualizo isso, que Deus está para fazer algo muito grande nas nossas vidas, na nossa nação. E quando tem gente preocupado com a política, com prender o Bolsonaro, tem o Alexandre de Moraes, tem o Lula que é ladrão, tem não sei o que, gente, Deus vai mudar esse negócio. Ele vai. É quando o negócio está ruim é que Deus chega e vira tudo, vira a chave. E nós temos que crer nisso e profetizar isso sobre a nossa nação, que a corrupção não será mais deste lugar. Uma coisa que nós como igreja, nós temos que entender o que a nossa igreja está fazendo para mudar a realidade desse bairro. Eu me preocupo muito com isso, a realidade das pessoas. Porque, queridos, a igreja não pode ser daquela que contempla, tem que ser daquela que age. É por isso que tudo que nós podemos fazer, nossa igreja, não sei se você sabe, nós temos todo dia nós temos o menor aprendiz aqui na igreja. Uma turma de manhã e outra turma à tarde. Fizemos essa parceria e hoje a gente tem, não sei quantos alunos estão nesse módulo agora, que são 3 meses. Aí sempre entra uma turma nova. Sempre eu chego, converso com os meninos, procurando saber a história, a realidade de vida deles. A igreja tem que fazer algo. Nós não podemos ser daqueles com o templo fechado. Nós temos que estar abertos para mudar a realidade do nosso país, porque o nosso país vai ser transformado pela igreja. Mas não uma igreja de concessão, uma igreja de corrupção, de dinheiro, mas uma igreja que ouve a voz de Deus. Olha, Davi diz que na velhice a sua folha não murchará de fraqueza, nem o seu espírito se cansará. Embora o homem exterior envelheça, Paulo diz que o homem interior se fortalece. Eu me sinto assim, fortalecido. A idade não está me fazendo efeito, né, Nereida? Não estou, continuo. Porque o homem interior, a expectativa das coisas que Deus vai fazer são grandes, gente. Quando eu vejo como Deus está se movendo sobre a terra, e eu estou orando para esse mover de Deus chegar aqui neste lugar, chegar aonde nós estamos. A promessa é que tudo que você fizer prosperará. Tudo que o justo faz prospera. Não é porque é fácil, mas porque cada estação, a palavra diz que dará o seu fruto na estação própria. Talvez você não está frutificando porque não chegou a sua estação. Dá um toque em quem está do seu lado aí e pergunta, qual é a sua estação? Gente, nós chegamos agora, estamos na estação das mangas, né? Já passou as laranjas, agora estão nas mangas. Cada estação dá o seu fruto, ou seja, há um tempo. E quando nós temos essa intimidade com Deus, o tempo certas coisas vão acontecer. As grandes recompensas que eu recebi na minha vida foram e sempre são quando eu paro para ouvir a voz de Deus. E toda encrenca que eu me meti foi quando eu deixei de ouvir a voz de Deus. Eu não consultei o Senhor.
Olha, e já teve negócios de eu ir fazer um negócio e quase certo, eu falei assim, deixa eu orar. Aí a resposta, aí eu doido para fazer, né? Imperativo, doido para fazer, e Deus fala assim, aquieta o seu coração, agora não. Nós não podemos agir fora da voz de Deus. Agora tem um fruto que a colheita, ela é constante, é o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse fruto tem que ser constante, o ano todo. Agora tem coisas que vai ser esporadicamente que Deus vai dar para você. Obedeça rapidamente. A hesitação é uma linguagem de incredulidade. A obediência é a linguagem de fé. Obedecer rapidamente quando Deus dá uma direção é a grande chave para o sucesso. Olha, essa obediência imediata, que a palavra de Deus diz, ela diz, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tem muita gente se perdendo porque ouve, mas não pratica. Ouve a palavra de Deus e não pratica. É igual a fidelidade, gente. Dízimo, oferta. Palavra de Deus. Vai fazer o que Deus disse. Quem cumpre prospera. Nossa igreja é uma igreja missionária. Nós temos vários missionários. E graças a Deus a nossa base começou a construção. Ô pastor Jeff, vai ter o vídeo da base sendo construída hoje? Não, né? Mas começamos a construção da base lá em Paratinga. E nós vamos lançar hoje o plano de adoção de missionários. Nós queremos expandir, né? Nós precisamos de mais missionários. E eu quero desafiar você a assumir um missionário. Pastor, eu não tenho dinheiro para pagar um missionário. Não, calma, meu irmão. Nós vamos lançar planos de R$50, de R$100. Ou seja, juntando 10 pessoas, a gente consegue sustentar um missionário. Essa é a ideia. Então, quando nós somos praticantes e não somente ouvintes da palavra, nós prosperamos. Olha, na vida cristã, obediência atrasada é igual desobediência. O tempo entre ouvir e agir determina o impacto que você vai ter. Repetir. O tempo entre ouvir e agir determina o impacto que você vai ter. Deus mandou, vai. Deus mandou, faz. Né? Quantas bênçãos eu recebi de sentir no coração Deus falando, vai lá e faz isso. Eu fui e fiz. E quantas vezes, depois de aprender, né? Deus falava e eu parava. Será que foi Deus mesmo? E aí ficava enrolando. Perdi muita coisa. Mas quando eu aprendi a ouvir a voz de Deus, a obediência gera bênção. Abraão partiu sem saber para onde ia e por isso se tornou pai da fé. Pedro, pescador, depois de pescar a noite toda, Jesus manda ele lançar a rede num horário impróprio para pescaria. Pedro, especialista em pesca, acostumado a pescar. Jesus nunca pegou um anzol, mas Pedro disse, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E a pesca foi maravilhosa. O segredo não é entender tudo, mas responder o comando. Você não vai entender o que Deus está fazendo, mas responde ao que Deus está fazendo. Quando Deus muda o plano de voo, o plano de Deus às vezes não é previsível. Deus é soberano, Deus não é previsível, Ele é soberano. E alguns cristãos, né, vão na frente e falam, Deus vem atrás de mim. Querido, isso nunca dá certo. E impede o mover de Deus nas nossas vidas. Olha, Deus manda e nós somos servos seguindo a direção de Deus. Confiar em Deus é mais importante do que entender os detalhes. Imagina, Abraão sacrificando Isaac. Que loucura. Mas Deus deu a ordem. E muitas das vezes Deus dá a ordem que parece ser loucura. Olha,
mudança divina não quer dizer que é punição, é redirecionamento ao propósito de Deus. Às vezes Deus muda para redirecionar para algo que Ele tem para nós. A voz de Deus, ela desperta o propósito em nós. Isaías diz: a quem enviarei? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. A revelação de Deus sempre traz responsabilidade. Quando Deus falar com você, vai vir uma responsabilidade para você fazer, gente. Sempre que Ele falar, vai ter algo que você fazer, para você fazer. Nós não podemos, o salmista no Salmo 32 diz que nós não podemos ser como a mula. Tem gente que não é ovelha, é equino. Não é? É igual a mula. Você já viu quando a mula empaca, você tem que ir lá atrás e empurrar ela. A ovelha não. O pastor vai na frente assoviando e as ovelhas vêm atrás. Isso é ouvir a voz de Deus. Caminhando para quase terminar, a voz de Deus cura feridas interiores. Olha, a voz de Deus resgata a nossa alma, produz transformação. Quando Deus fala, nossa identidade muda tudo. Quando Ele diz que você é filho, quanto mais eu leio a palavra, mais eu fico impactado. Quando a palavra diz que nós somos filhos, já parou para entender isso? Quando Jesus fala, Pai Nosso, Ele diz, vocês orarão assim, Pai Nosso. A nossa identidade, ela foi conquistada na cruz. E eu e você, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você se torna a voz de Deus para as pessoas. Todo ouvinte da voz de Deus, todo receptor da voz de Deus, se torna a voz de Deus para os outros. Coisa fantástica, né? Olha, você vai ser daqueles que, se você realmente for a voz de Deus, você vai ser daqueles que vão profetizar aquilo que Deus tem para esse tempo. Eu vejo às vezes intercessores que não estão lutando no terceiro céu, nem no primeiro, no nível dos homens. Porque, queridos, existe o primeiro céu, que é o céu que você está vendo aqui, o segundo céu, aonde você tem os demônios, eles estão, e o terceiro céu, onde demônio nenhum chega, onde Deus habita no terceiro céu, e nós estamos assentados à direita no terceiro céu. A igreja está lá. Mas tem gente que está no segundo céu, né? Ah, porque o diabo fez, o diabo faz. O diabo já foi derrotado, gente. Não foi? Foi derrotado, ele foi exposto, ele foi derrotado. Aí às vezes eu vejo intercessor que só cajado, só batendo. Mas quando nós vamos para o nível aonde Deus está, nós só profetizamos as bênçãos de Deus. Porque Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos desfrutar aquilo que Deus tem para nós. Queridos, o receptor tem que estar na mesma frequência do transmissor. João, lá em Apocalipse, quando ele recebe a revelação de Deus, quando Jesus está diante de João, Jesus diz para João, sobe aqui, João. Porque João estava no nível dos homens, mas Deus traz ele para a presença para poder falar com ele. Ouvir a voz de Deus é estar na presença de Deus. E Deus está falando conosco e quer falar com você, porque Ele continua sendo Deus.